Globalistas fomentaram a guerra na Ucrânia para estabelecer a tirania da nova ordem mundial. Parte 8. Respeito à lei e às normas. A intervenção na Ucrânia da OTAN, dos Estados Unidos e da União Europeia não parece ter legitimidade. A Ucrânia não é membro da OTAN e, como tal, não deve se beneficiar da assistência de uma entidade cujo objetivo seja a defesa de seus países membros. O mesmo se pode dizer da União Europeia, que há poucos dias convidou Zelensky a aderir a ela. Enquanto isso, a Ucrânia recebeu 2,5 bilhões de dólares dos Estados Unidos desde 2014 e outros 400 milhões somente em 2021, além de outros fundos no total de 4,6 bilhões de dólares. Por sua vez, Putin concedeu 15 bilhões de dólares em empréstimos à Ucrânia para salvá-la da falência. A União Europeia, por sua vez, enviou 17 milhões de dólares em financiamento, além do financiamento enviado de várias nações individuais. Mas essa assistência beneficiou minimamente a população ucraniana. Além disso, ao intervir na guerra na Ucrânia em nome da União Europeia, a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, está violando os artigos 9º, 11º e 12º do Tratado de Lisboa. A competência da União Europeia nesse domínio pertence ao Conselho Europeu e ao Alto Representante. Em nenhum caso pertence ao presidente da Comissão. Em que qualidade a presidente von der Leyen pretende agir como se fosse a chefe da União Europeia, usurpando um papel que não lhe pertence? Por que ninguém intervém, especialmente considerando o perigo a que os cidadãos europeus estão expostos devido à possibilidade de retaliação russa? Além disso, em muitos casos, as constituições das nações que hoje enviam apoio e armas à Ucrânia não prevêem a possibilidade de entrar em conflito. Por exemplo, o artigo 11 da Constituição italiana afirma, aspas, a Itália repudia a guerra como instrumento de ofensa à liberdade de outros povos e como meio de resolução de controvérsias internacionais. Fecha aspas. O envio de armas e soldados para uma nação que não faz parte da OTAN ou da União Europeia constitui uma declaração de guerra de fato à nação beligerante com ela, neste caso a Rússia, e deve, portanto, exigir a deliberação prévia de declarar guerra, conforme prevê o artigo 78 da Constituição italiana. Abre aspas. As câmaras do parlamento deliberam sobre o estado de guerra e conferem ao governo os poderes necessários. Fecha aspas. Não parece que até a data as câmaras tenham sido chamadas a manifestar-se nesse sentido, ou o presidente da República tenha intervindo para exigir o cumprimento do dispositivo constitucional. O primeiro-ministro Draghi, nomeado pela cabala globalista para a destruição da Itália e sua escravização definitiva às potências supranacionais, é um dos muitos chefes de governos nacionais que considera a vontade dos cidadãos como um obstáculo irritante para a execução da agenda do Fórum Econômico Mundial. Após 2 anos de violações sistemáticas dos direitos fundamentais e da Constituição, é difícil acreditar que ele queira colocar os interesses da nação italiana à frente dos interesses daqueles que o colocaram no poder. Pelo contrário, quanto mais desastrosos são os efeitos das sanções adotadas por seu governo, mais ele pode ser considerado apreciado por aqueles que lhe deram o poder. O golpe perpetrado por meio da emergência psicopandêmica prossegue hoje com decisões infelizes, ratificadas por um parlamento sem espinha dorsal. Também é uma violação do artigo 288 do Código Penal italiano permitir que cidadãos italianos e até membros da maioria do governo e líderes políticos respondam ao apelo do embaixador ucraniano para alistamento na legião estrangeira. Aspas. Qualquer pessoa no território da Itália que, sem aprovação do governo, alista ou arma cidadãos para servir no exército em favor de uma nação estrangeira é punido com prisão por um período de 4 a 5 anos. Fecha aspas. Nenhum magistrado, pelo menos por enquanto, interveio para punir os responsáveis por esse crime. Outra violação é encontrada na atividade de transferência de crianças da Ucrânia para a Itália, e presumivelmente também para outras regiões, que foram obtidas por meio de maternidade de aluguel, ordenada por casais italianos em violação da Lei 40, de 2004, sem que nenhuma penalidade seja imposta aos culpados deste crime, bem como seus cúmplices.
Também deve ser lembrado que as declarações de membros do governo ou líderes políticos em relação à Federação Russa e seu presidente, juntamente com as sanções que foram adotadas contra a Rússia e os repetidos casos de discriminação arbitrária contra cidadãos russos, empresas, artistas e equipes esportivas pelo simples fato de serem russos, não são provocações que devem ser evitadas para permitir uma solução serena e pacífica da crise ucraniana, mas também colocam em risco muito grave a segurança dos cidadãos italianos, bem como a segurança dos cidadãos de outras nações que estão adotando uma postura semelhante em relação à Rússia. A razão para tal temeridade precipitada é incompreensível, a menos que haja um desejo intencional de provocar reações da parte contrária. O conflito russo-ucraniano é uma armadilha muito perigosa que foi armada contra a Ucrânia, a Rússia e as nações da Europa. Continua na parte 9. O link para este artigo está na descrição do vídeo. Obrigado.